Vamos que vamos, galera, para a nossa última questão aqui da lista de exercícios. E a questão nos fala o seguinte, ó. Você já sabe que todos os objetos no universo se atraem, né? A lei da atração de massas aí de Newton, conhecida como lei da gravitação universal, né? Então, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço se atrai mutuamente. E que a força depende de suas massas e da distância entre eles. Calcule a força de atração gravitacional entre dois sacos de açúcar de 1 kg cada, colocados a 1 metro de distância um do outro. Lembre-se que a constante da gravitação universal é a mesma sempre. Compare o seu resultado com a força de atração que a Terra exerce sobre cada saco, isto é, o seu peso. O que você pode concluir? Então, galera, aqui é uma questão que é muito bacana para a gente comparar, por exemplo, de quanto é o valor da força de atração entre corpos com massas relativamente pequenas com a força-peso, por exemplo, né? Então, quando eu digo que todo mundo se atrai mutuamente, essa força, a gente precisa ter essa noção de que é uma força muito pequena, né? Uma interação muito fraca. E aí a gente vai, nessa questão, quantificar aí, um caso concreto, calcular aí a força gravitacional entre esses 2 kg de açúcar e comparar isso com o peso de cada um na superfície da Terra, né? Então já anotei aqui para adiantar, né, a força de atração entre os sacos de açúcar. Os dados já estão todos arrumadinhos ali, ó, as massas são de 1 kg para os dois. A constante de gravitação universal a gente já usou agora há pouco, 6,7 vezes 10 a menos 11, não é isso? Vamos só conferir aqui. Às vezes eu me atrapalho com os expoentes, é isso? 6,7 vezes 10 a menos 11, está aqui. E o que mais nós precisamos? Da distância, né? A distância é de 1 metro entre eles. Então não vou nem separar dados aqui, não se faz necessário. A questão é bem relativamente simples, né? Então olha só, a força gravitacional aí entre os sacos de açúcar, né? Vou botar assim, SA, será igual a constante de gravitação vezes a massa dos dois, né? Então vai ser duas massas iguais aqui. Vou continuar botando M1 e M2, só para não misturar nada, né? Massa do primeiro quilo, massa do segundo quilo. Distância entre eles ao quadrado. Então vamos substituir todos os dados aqui para a gente fazer essa conta, né? Massa, ou melhor, a força entre os sacos de arroz será igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, multiplicado pelas massas, então são duas massas de 1 kg, então M1 é igual a 1, M2 também é igual a 1. Cada quilo de arroz, obviamente, só tem 1 kg. E a distância entre eles, a questão disse que é de 1 metro, então você vai ter aqui 1 ao quadrado, né? Fazendo aí as devidas continhas, né, que são muito difíceis, né? Como é difícil, né? Multiplicar por 1, dividir por 1 é difícil demais, né? 6,7 vezes 10 a menos 11, multiplicado por 1 dá o mesmo valor, dividido por 1 dá o mesmo valor, já que 1 ao quadrado dá 1, né? Então, força entre os sacos de arroz, de açúcar, né, será igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons. Então, essa é a força de atração gravitacional entre eles, né? Só para vocês terem uma ideia da magnitude, né, desse número, né? Isso daqui é igual a 0. São 11 casas, né? Então são 10 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 67 newtons. Essa é a força. Veja que força extremamente pequena, né? Um absurdo. Mas a gente vai comparar melhor com o peso de cada um, que é o nosso próximo passo aqui, ó. Vou dividir aqui a tela e vamos lá. Peso de cada pacote. Isso aqui também é moleza, né, galera? Peso é igual massa vezes gravidade, nesse caso terrestre. Então, peso igual, cada um tem 1 kg, vezes a gravidade terrestre. Eu vou usar o 10 arredondado, galera, para facilitar aqui nossa análise. Então, o peso de cada um será de 10 newtons, ó.
Então esse é o peso, a força com que a Terra puxa esses sacos de arroz aí para o seu centro, né? Ou superfície, como a gente costumou já falar. Então fizemos aí os dois cálculos. O que ele quer agora é que a gente compare os dois, né? Eu comparo o resultado com a força de atração que a Terra exerce sobre cada saco, isto é, o seu peso e o que você pode concluir. Então vamos fazer isso agora. Vamos fazer a comparação entre os dois, ó. Comparação entre as duas forças. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, a força peso e nós vamos dividir a força peso pela força F, né, a força entre os sacos de açúcar. A força peso foi de 10 newtons, a força entre os sacos de açúcar, né, foi de 6,7 vezes 10 a menos 11. Tá aí. Aqui também já envolve notação científica, né? Aqui nós temos 10 dividido por 6,7. Já vou direto dividir aqui. Só para vocês terem uma noção, né? Eu vou detalhar essa parte aqui, ó. Esse 10 seria igual a quem? A 10 vezes 10 elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Então seria 10 vezes 1 é o próprio 10. Por que eu botei aqui esse 10 elevado a 0, né? Vou até mudar aqui a cor, já que eu estou detalhando, vamos fazer esse detalhe mais arrumadinho, né? Então aqui eu vou multiplicar por 10 elevado a 0, só para a gente usar a mesma regrinha da notação científica que usamos agora há pouco para divisão, porque aqui se trata de uma questão de divisão, né? Então, ó, tudo isso aí dividido por 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. E aí vou aplicar, galera, as regrinhas de divisão. Então, eu vou dividir o 10 por 6,7. 10 dividido por 6,7, que vai dar aí aproximadamente 1,5. Né? Então, aproximadamente aqui, você terá 1,5 vezes, vou conservar a base 10, e vou fazer aqui, ó, 0 menos 11. Isso aqui eu vou detalhar também, porque às vezes muito aluno erra, e é uma coisa bem tranquila, bem simples. Ó. Então, quem é que você tem em cima? Você tem 0. O que é que você tem que fazer? Você tem que subtrair os expoentes. Ó, isso aqui em vermelho é da regra. E qual é o expoente que você tem embaixo? O expoente que você tem embaixo é menos 11. Então perceba que na prática, você vai ter ali um joguinho de sinais, e desse joguinho de sinal, ó, menos vezes menos dá mais, então na prática você tem 0 mais 11. Ó. Então recapitulando, a regrinha diz que você tem que subtrair os expoentes na divisão, o expoente de cima é 0, o expoente de baixo é menos 11. Então já é um valor negativo esse menos 11. Só que não é esse menos que você vai usar o menos da regra, que é o que eu coloquei em vermelho aqui, ó. O 0 menos 11. Faz joguinho de sinal, menos vezes menos dá mais. E aí nós vamos chegar nesse resultado aqui, ó. 1,5 vezes 10 elevado a 11 positivo. Isso é nosso peso, né? Dividido pela força entre os sacos de arroz. Então esse resultado aqui foi aí o encontrado pela divisão aí das notações, né? Não sei de onde saiu esses números. Eita. Deixa eu apagar isso aqui. Só para atrasar a nossa vida, né? Aqui também a gente apaga. Aqui também. Pronto. Então, beleza. Para a gente ter uma noção melhor disso aqui, nós vamos reescrever esse número sem a notação científica. Então, perceba, eu tenho o expoente 11 aqui. Ó. Então, isso quer dizer que eu vou pegar essa vírgula e jogar ela para direita,
quantas vezes? 11 vezes para esse expoente sair daqui, porque para a direita eu vou diminuir os expoentes, né? Se eu tenho um expoente 11, eu tenho que diminuir 11 vezes. Então, para isso, a vírgula tem que andar 11 vezes para a direita. Então, vamos lá, ela vai pular o 5, vai ficar aqui 15, e aí se ela pulou o 5, não tem mais ninguém para pular, eu vou acrescentar 10 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui, vírgula 0, eu tenho aqui centena, milhar, milhão, né? Então, na prática, eu tenho 150 milhões aqui. Isso quer dizer que o peso em relação à força entre os sacos de arroz é 150 milhões de vezes maior. Então, é isso que diz esse resultado, né? Ó. Então, quando a gente faz essa análise aqui um pouco mais aprofundada, a gente percebe que o peso é 150 milhões de vezes maior do que a força gravitacional entre os pacotes de arroz, né? Então, olha só que bacana, né? Aí a gente evidencia essa dependência da massa, né? Por que o peso é tão maior assim? Porque a massa da Terra é muito maior do que a massa desses pacotinhos aí de arroz não, né? De açúcar, né? Eita, professor. Mas deu para entender, né, galera? Tanto faz aí se arroz ou açúcar, vai dar o mesmo resultado aí com toda certeza, né? Mas só para não ficar aqui destoante, açúcar. Agora sim. Então é isso. Massa da Terra muito maior. Vai ter aí como resultado um peso de 10 newtons, que pra gente é coisinha pequena, né? 10 newtons. Mas comparado aí com a força entre os dois pacotes de arroz, esse pezinho de 10 newtons é 150 milhões de vezes maior. Então, por isso que na prática, no dia a dia, a gente acaba não sentindo essa interação de atração aí com os objetos, né? Então, com isso a gente evidencia essa situação que nos trouxe aí à luz, né, dessa lei da gravitação universal de Newton, que é bem interessante, bem bacana de se trabalhar. E tá aí a resolução da nossa listinha de exercícios. Caso você tenha aí alguma dúvida, caso tenha ficado aí alguma lacuna, né, pode comentar aí embaixo dos vídeos, pode perguntar que eu vou estar aí procurando responder da maneira mais rápida possível, né. Se gostou aqui das aulas, dos vídeos, né, compartilha aí com seus colegas, vamos disseminar aí o conhecimento, ajuda aí a publicar o canal do professor também, né, óbvio, para que o conhecimento consiga atingir aí o maior número de pessoas possível, né? Vamos espalhar aí conhecimento, galera. A gente precisa muito disso. Então é isso, fico por aqui. Bons estudos aí a todos, né? E até a nossa próxima aula. Valeu!